Aqui está o grande estímulo para todo cristão obedecer a palavra de Deus. O corandel. O que é corandel, para quem não sabe? Corandel é o conceito teológico que aponta para a verdade de que estamos o tempo todo diante de Deus. Corandel é uma expressão latina que significa que você está diante de Deus. Esta frase, corandel, refere-se literalmente a algo que ocorre na presença de ou diante da face de Deus. E viver corandel é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Todo pai já teve a experiência de notar que seu filho tem a tendência de obedecer quando você está olhando. Se você é pai, você já deve ter percebido isso. Que quando você está olhando, seu filho não mexe no que não deve ser mexido. Você vira as costas, ele vai lá e mexe. Quantos de nós aqui não diminuímos a velocidade, guardamos o celular, colocamos o cinto de segurança quando avistamos um policial? Quantos não diminuem a velocidade quando descobrem que há uma blitz na frente? É interessante como a presença de um policial aguça o nosso sentido de obedecer às leis de trânsito. O que dizer acerca de como nós trabalhamos melhor quando o nosso chefe está presente? Quando o chateau está ali te olhando? É verdade que esses exemplos de obediência são exemplos de obediência por temor. Temor a tomar uma varada do pai, temor por tomar uma multa, por ser mandado embora. Porém, viver sobre a ótica do corandel envolve mais do que uma submissão relutante. Vou repetir. Viver sobre a ótica do corandel envolve mais do que uma submissão relutante à absoluta soberania que é motivada por um medo de punição. Não é o mesmo que estar diante de um policial. Não é a mesma coisa. É diferente de você estar diante da sua mãe com uma vara na mão. Envolve reconhecer que não há objetivo mais elevado do que oferecer honra a Deus, ao qual você está diante dele. Nossas vidas devem ser sacrifícios vivos, oblações oferecidas em espírito de adoração e gratidão a Deus. Viver corandel é compreender que o que quer que estejamos fazendo e onde quer que façamos, estamos agindo sob o olhar de Deus. Deus é onipresente. Os seus olhos estão em todos os lugares. Não há lugar remoto que possamos escapar do seu olhar penetrante. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você pensou antes de chegar aqui. Ele sabe o que você fez no verão passado. Agora, como você agiria em seu dia a dia se Deus estivesse presente? Como você agiria? Como seria seu comportamento no trabalho se Deus estivesse lá no seu trabalho? Será que você trabalharia com mais empenho? Será que você murmuraria menos se Deus estivesse no seu trabalho? Será que você respeitaria mais os seus superiores? E se Deus estivesse no seu lar? Como você agiria? Será que você mudaria sua maneira de ser? Trataria melhor a sua esposa, o seu marido, os seus filhos? E se Deus estivesse presente aqui no culto? Como seria a sua adoração? Você prestaria mais atenção à palavra sendo pregada? Você cantaria ao Senhor com todo o seu coração? Com todo o seu fôlego? Será que você participaria desse culto de maneira intensa e concentrada, se Deus estivesse presente aqui?
Pois bem, a verdade é que Deus está presente aqui. Assim como está lá na tua casa, lá no teu trabalho e onde quer que você vá. Nós nos esquecemos que Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas inclinações. Nós podemos usar uma máscara aqui, diante dos homens, mas jamais diante de Deus. Diante dele toda máscara cai. Viver toda a vida corandeu é viver uma vida de integridade. É uma vida de totalidade que encontra a sua unidade e coerência na majestade do Deus presente. Uma vida compartimentalizada, ou seja, dividida entre sagrado e profano, é uma vida de desintegração. Uma vida assim, compartimentalizada, é uma vida marcada por inconsistência, desarmonia, confusão, conflito, contradição e caos. Cristãos que compartimentalizam a sua vida em duas seções ou em duas categorias, a do religioso que vai à igreja aos domingos e o do não religioso que leva a sua vida secular durante a semana. Aquele que divide entre santo e profano, sagrado e secular. Quem pensa assim, falhou em entender a grande ideia por detrás do corandeu. Se você pensa assim, você falhou em entender o que é o corandeu. A grande ideia do corandeu é que toda a vida é religiosa. Ou nada na vida é religioso. Ou tudo é religioso, ou nada é religioso. Dividir a vida entre religioso e não religioso é em si mesmo um sacrilégio. Isto significa que se uma pessoa cumpre a sua vocação como um peão na fábrica, alguém que faz um arubaito, um pato, ou é um caminhoneiro, ou uma dona de casa corandeu, então essa pessoa está agindo tão religiosamente quanto um pastor que cumpre a sua vocação. Isso significa que Davi era tão religioso quando obedeceu ao chamado de Deus para ser um simples pastor, como era quando foi ungido com a graça especial da realeza. Significa que Jesus era tão religioso quando trabalhava na oficina de carpintaria junto com o seu pai adotivo, José, como ele era no jardim do Getsêmani. A igreja católica medieval, ela fazia essa distinção entre sagrado e profano. E na Reforma Protestante, isso foi quebrado. Na Reforma Protestante, isto foi quebrado. Até aqueles dias, se você perguntasse para um padre, o que eu devo fazer para ter uma vida de devoção a Deus? Sabe o que ele dizia? Abandone o seu emprego, abandone a sua família, abandone tudo e vá para o mosteiro. Assim você estará cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Porém, a Reforma Protestante mudou tudo isso. Uma vez, um sapateiro perguntou para Lutero: o que eu devo fazer para servir ao Senhor melhor? Sabe o que Lutero respondeu? Faça um bom sapato e venda a um preço justo. Assim você glorificará a Deus. Porque glorificar a Deus não é restrito apenas ao momento em que você está aqui em culto a Ele. É toda a vida. Toda a vida. O corandeu é um padrão que deve funcionar da mesma forma na igreja e fora da igreja. É uma vida que está aberta diante de Deus. A sua vida está descortinada diante dele. O corandeu é uma vida em que tudo que é feito como para o Senhor. O seu trabalho tem que ser para o Senhor. Se você lava uma louça na sua casa, é uma louça lavada para a honra do Senhor.
O corandeu é uma vida vivida sobre a tutela da consciência que é mantida cativa pela palavra de Deus. Sendo assim, junto com Timóteo, somos desafiados a levar uma vida que leva em conta a presença de Deus, o corandeu. Já vimos que a situação de Timóteo não era das melhores. Mas ele foi desafiado a obedecer a palavra de Deus, do Deus que está presente. E contempla a situação de Timóteo.